que tu quiseste ao mundo descer. Oh, foi por mim, mestre querido, que oprimido vieste sofrer. Tão pobrezinho, sentindo cansaço, oh, quanto almejo seguir os teus passos, pra não perder a divina promessa. Oh, dá-me mais pressa, Senhor, pra chegar. Oh, foi por mim que tua vida imaculada vieste entregar. Oh, foi por mim, eu reconheço, por isso venho, Senhor, te louvar. Tão pobrezinho, sentindo cansaço, oh, quanto almejo seguir os teus passos, pra não perder a divina promessa. Oh, dá-me mais pressa, Senhor, pra chegar, pra não perder a divina promessa. Oh, dá-me mais pressa, Senhor, pra chegar. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa noite de segunda-feira possa ser uma noite abençoada para todos nós, né? Para mim que estarei aqui falando da palavra, para vocês que estarão aí do outro lado ouvindo, né? Então, aqui como de costume sempre, né? Gostaria que os irmãos nos informassem se a transmissão está sendo bem a voz. Como a gente sempre comenta, né? Não é tão interessante a imagem, né? O importante é a voz estar audível, que os irmãos possam compreender. Então, se os irmãos puderem nos ajudar, nos avisando que a voz está boa, nós vamos então dar início aqui à nossa programação. Está conosco aqui já nosso irmão Vanderlei, já Taizinho, irmão Zé Floriano, com a irmã Lena, sua esposa de São Carlos, irmã Ivone Bez de Torres, né? Irmã Marilene, a irmã Juicy, também através do canal Ministério Nascer do Sol, nossa irmã Ivone aqui também de Sombrio, irmã Tainã Vieira, nossa irmã Ironita ali já de Viamão também conosco, irmã Bete de Sapucaia do Sul, aqui já Ministério Nascer do Sol, está bom o som, o irmão José Floriano também, imagem e voz está muito boa, o modelo aqui está ótimo, tá, né? O áudio está bom, está ótimo. A Michele Machado também de Canoas, né? Também tanto a imagem quanto o som está muito bom. Então, agradeço aqui aos irmãos, tanto aqui do YouTube quanto do Facebook que estão conosco nessa noite. Então, se o som está bom, como diz o gaúcho, né?
sem mais delongas, nós vamos então dar início à nossa programação de hoje. Eu quero iniciar fazendo uma oração, como de costume, falando com o autor da palavra, e pedindo a Deus que Deus nos dê a sua graça, que eu possa aqui transmitir para os irmãos o que Deus tem colocado no meu coração para essa live de hoje, né? Tanto para os irmãos aqui do YouTube, como os irmãos do Facebook, e pedir que Deus também ajude a vocês que estão ouvindo, ao entendimento de vocês serem aberto, e vocês poderem também compreender, né, o que está sendo dito. Novo nascimento é mudança de entendimento, e eu creio que Deus tem nos enviado um profeta, e esse profeta nos trouxe uma mensagem, e essa mensagem veio mudar a forma de nós pensar, nos dar um novo entendimento, né, uma nova compreensão, como está escrito em Romanos, capítulo 12, eu creio que o versículo 2, né, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Às vezes as pessoas dizem que não é tão importante entender, compreender, né, somente creia, né, como o profeta dizia. Claro que eu sei ao que o profeta se refere, né, trazendo ali os milagres, a cura, né, para as pessoas, né. Então era o lema, somente crê, Jesus Cristo mesmo ontem e hoje eternamente. Mas, para que a semente de Deus seja plantada em nosso coração, sua palavra, Jesus diz que aqueles que ouvem as palavras e não compreendem, são aqueles que os pássaros vêm e roubam a semente, né? Aquela semente que cai na beira da estrada, e os pássaros vêm e arrebata, são aqueles que ouvem a palavra com alegria. Oh, que bênção, como é maravilhoso, mas não compreende nada, sai dali, esses espíritos na forma desses pássaros vêm e roubam, né? Então, nossa oração é que Deus me ajude a expressar o que Ele tem colocado no meu coração, e Deus ajude a todos vocês também a compreender o que vai ser falado aqui. Senhor Jesus, obrigado por esse momento especial que o Senhor tem nos dado. Nós não temos capacidade de nós mesmos, não temos condição de poder explanar a Tua palavra e muito menos vivificar ela aos corações. Mas se o grande Espírito Santo de Deus nessa noite usar de misericórdia para conosco e tomar os meus lábios, Senhor, emprestado, eu sei que o Senhor pode transmitir o recado e a Tua palavra para os Teus filhos que estão assistindo neste momento, do outro lado desses aparelhos que estão aqui. Te peço que a presença do Senhor aqui comigo, me ajudando, me dando entendimento, e a presença do Senhor ali com eles também, o Senhor Deus onipresente, também abrindo o entendimento, para que eles possam compreender a Tua palavra. Esta é a minha oração e meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Então, antes de nós aqui darmos o início, né, nossa live de hoje, o assunto que eu tenho que falar aqui com os irmãos, eu só quero dar uma repassadinha no programa passado, só para deixar algumas coisinhas bem claras aqui para os irmãos. O que nós falamos no programa passado sobre os eventos de Apocalipse, compreendendo o tempo que cada evento acontece, né? Nós olharmos o que está acontecendo para saber em que tempo que acontece. E aí o Espírito Santo fez com que eu trouxesse uma advertência, né? E disse para os irmãos que, para nós entendermos os eventos de Apocalipse e conhecer o tempo, para nós entendermos os eventos de Apocalipse e conhecer o tempo, nós temos que primeiro compreender que o livro de Apocalipse, foi o que nós falamos na semana passada, ele não pode ser lido de uma forma cronológica, né? Como se estivesse numa ordem assim, o capítulo 1 acontece, vou dizer, no ano 100, o capítulo 2 no ano 200, o capítulo 3 no ano 300, e assim até chegar ao último capítulo, né? Não é assim, o livro de Apocalipse não está nesta ordem, uma ordem cronológica. Por exemplo, assim, quando você vai ler o livro
1 Samuel, 2 Samuel, Juízes, Josué, Ruth, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônicas, enfim, né? Todos os livros da história de Israel, todos esses livros. Você tem uma ordem cronológica, né? Morre um rei, nasce um rei substituto, depois morre aquele outro, vem o neto, depois o neto, o bisneto, tataraneto, né? Então é contado os anos, né? De lá para cá até Cristo é uma contagem regressiva, né? Vai diminuindo até chegar no Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aqui uma ordem cronológica perfeita quando nós vemos a história de Israel. E eu não sei se esse irmão sabe que até o próprio Evangelho de São Marcos, dizem os historiadores, que o Evangelho de São Marcos foi o escriba que escreveu, mas ele foi um livro narrado por Pedro, né, porque Marcos não estava junto com Jesus no período do ministério de Jesus Cristo na Terra, né? Marcos era um discípulo de Pedro, foi um discípulo de Pedro, né? Nós encontramos ali a primeira vez Marcos quando Pedro foi preso e a Bíblia diz que os irmãos estavam orando exatamente na casa, acho que da mãe de Marcos, né? Estava ali orando, intercedendo pelo apóstolo Pedro que estava naquela ocasião encarcerado. Então, diz que, conta os historiadores, né, que a intenção de Pedro, a preocupação do apóstolo Pedro, não era narrar os eventos do que Jesus tinha feito numa ordem cronológica, qual que foi feito primeiro, qual que foi feito segundo, qual que foi feito terceiro. Ele queria que o que Jesus tinha feito ficasse registrado, né, independente de qual cura que foi feita primeiro, qual que foi feita depois. E aí os críticos vêm, Mateus disse isso, mas Marcos disse aquilo, né, porque eles não sabem que a intenção não era fazer uma ordem cronológica dos eventos de curas e doutrinas do que o Senhor Jesus Cristo trouxe, mas sim registrar o que Jesus tinha feito, né? Então, a igreja primitiva usava muito o Evangelho de São Marcos por saberem, né, por ter na época o entendimento que Marcos escreveu, mas narrada pelo apóstolo Pedro, né, que um testemunho ocular, né, do que ele viu, ouviu as coisas que Jesus havia feito. Então, nós temos aqui a história de Israel, que podemos ver de uma forma cronológica, como nós falamos na semana passada, mas se nós formos ler o livro de Apocalipse de uma forma cronológica, aí eu lembro aqui do que o irmão Brana falou, né? O profeta dizia: eu estava trabalhando numa empresa e naquela época o trabalho era difícil, a gente quase não tinha emprego, tempo da depressão dos Estados Unidos de 29. E o irmão Brana, aceso no coração, feliz, né? Leu o livro de Apocalipse, chegou no serviço e comentou com o patrão que estava lendo o livro de Apocalipse, e o patrão disse assim: Billy, uma vez tentei ler o livro de Apocalipse e não sei, a gente via a noiva sendo perseguida pelo dragão, depois a gente via já a noiva lá no Monte Sião, afinal de contas, né, eu acho que João não foi uma visão que João teve, eu acredito que João comeu muita pimenta e teve um pesadelo. O profeta chamou a atenção dele, né, você não tem vergonha disso, você não se envergonha disso, né? O profeta foi ousado e disse que num tempo que quase não tinha emprego, mas para defender a fé em Jesus Cristo, né? O que ele cria, o que ele sabia, ele não se importou se ele fosse perder seu serviço ou não, né? Ele foi ali e então ele se colocou ao lado de Jesus, né? Então, o livro de Apocalipse, nós temos que entender que ele não está numa forma cronológica. Por exemplo, assim, vou dar um exemplo aqui que eu dei a semana passada, né? Nós temos capítulos de Apocalipse que mostra um tempo, tipo o capítulo 2 e o 3, que está mostrando o tempo, as 7 eras da igreja, ou a plenitude do gentil, com a história da igreja completa, né? Que está no capítulo 2 e o capítulo 3, e logo nós temos os capítulos de Apocalipse
que está falando dos eventos que acontecem nesse tempo, né? Como, por exemplo, parte dos selos, primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, parte do quarto selo está acontecendo exatamente dentro desse tempo, o tempo a plenitude dos gentios, a 7 eras da igreja, né? Ou a dispensação da graça, ou a dispensação do Espírito Santo. Então, os selos, eles são acontecimentos que estão acontecendo dentro das eras, embora sejam capítulos que vêm depois, né? Temos capítulo 2, o 3, depois temos o capítulo 4, que é o arrebatamento, capítulo 5, ascendo no céu, aí quando vem o capítulo 6 é como se repetisse de novo, como voltasse lá no início de Apocalipse, né? Fala do tempo, e depois começa, fala das 7 eras da igreja, e depois com os seus vem narrando todos os eventos, né, que vai acontecendo durante as eras da igreja. E ali junto também está incluído Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13 fala de toda a cavalgada do anticristo, né? Desde lá do início, quando ele recebe o poder do dragão, né, até ele chegar à sua destruição, né, ser lançado no lago de fogo. Então aqui está toda a cavalgada desse espírito do anticristo, né, no capítulo 13. Que parte do capítulo 13 também acontece dentro das eras da igreja. Quando nós chegamos no capítulo 17, também de Apocalipse, parte do capítulo 17 também está dentro das eras da igreja, porque o capítulo 17 de Apocalipse também fala a respeito dessa falsa igreja, desde que ela recebe o poder de Roma, de como que ela se engrandece, como que ela se torna-se essa grande rameira, essa grande meretriz, como que ela produz filhas, como que essas filhas retornam para ela de novo, até a sua destruição, quando os reis que lhe apoiam lá no final são os mesmos que lhe colocam desolada, né? Então, se a gente não compreender o Apocalipse dessa forma, nós vamos fazer aquela famosa confusão que o profeta disse, né? Nós vamos ter uma vaca pastando numa árvore ou um homem pescando no deserto. Então, a semana passada nós falamos a respeito da sequência Apocalipse capítulo 7, a ordem para que os ventos não soprassem, porque Deus teria um selamento de 144 mil. Logo depois, no capítulo 14, nós já temos os 144 mil já selados, já com o nome de seu pai nas suas testas, né? Então, já aconteceu. E logo Apocalipse capítulo 19, então, agora está liberado, né? Já foi selado, agora pode vir a batalha, pode vir a guerra, né? Então, quando vem a batalha, então o Senhor vem lutar pelo seu povo, né? De Sião virá o libertador. Então, pegar o capítulo 7, o capítulo 14, do verso 1 até o 6, ou o capítulo 19, e colocar esses capítulos antes da tribulação, aqui no nosso tempo, irmãos, é errar o alvo numa distância de milhas, né? Realmente errar o alvo milhas de distância, né? Por que a gente diz isso? Porque olhando pelos eventos, fica muito claro, depois dessas coisas, depois da tribulação, vem a ordem, que não sopre os ventos, que não haja essas batalhas. Capítulo 14, já aparece eles selado ali no Monte Sião. E logo depois, capítulo 19, pode soprar os ventos, porque agora pode vir os anjos com as armas de destruição, porque Deus já selou que ele tinha que selar. Então, assim, se você vê alguém tentando aplicar Apocalipse 19 para cá, né, ou tentando aplicar aqui Apocalipse capítulo 7 para cá, colocando Apocalipse 7 apenas na Primeira Guerra Mundial, cesse os ventos, ou tentando colocar Apocalipse capítulo 14 para lá de cá, realmente, irmãos, é errar o alvo numa distância muito, muito longa, muito distante, né? Mas não é esse meu tema hoje. Isso aqui eu só queria dar uma repassada para nós aqui darmos continuação. Eu gosto sempre de ligar o gancho aqui. Então, a escritura que eu tenho para hoje é Apocalipse capítulo 1, do verso 12 ao verso 16. E fala aqui a respeito da sétima glória do Senhor Jesus.
João diz assim: voltei-me para ver a voz que falava comigo, e voltando-me vi 7 candelabros de ouro. Então, aqui, todos vocês aqui, vocês sabem que o candelabro, o castiçal, representa as 7 eras da igreja, né? Então, João, quando ele voltou para ouvir a voz que falava com ele viu 7 candelabros. Então, o que ele está vendo? Ele está vendo as 7 eras da igreja. Então, aqui ele não está tendo uma visão do céu, ele está tendo uma visão aqui da terra, porque ele está vendo aqui as 7 eras da igreja aqui na terra. E no meio dos 7 candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem. Então, esse aqui que é a semelhança do Filho do Homem, na visão de João aqui, ele não está no céu, ele está na terra, porque João está tendo uma visão do que está acontecendo aqui na terra. Ele está vendo aqui 7 castiçais, representando a igreja de Jesus Cristo aqui de todas as eras. Sei que isso vocês compreendem, né? E quando ele olha para ver o semelhante ao Filho do Homem, ele não vê esse personagem aqui lá no céu. Ele está vendo esse personagem aqui, no meio de 7 castiçais de ouro, ou, vamos colocar assim da forma mais simples, no meio da sua igreja, tá esse personagem, né? Semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma roupa comprida até os pés e cingido com um cinto de ouro no peito. Tem 2 significados aqui. Eu vou só falar um significado aqui primeiro, depois o outro eu vou ler a mensagem. O profeta fala aqui que o sacerdote usava o cinto na cintura, né, como sacerdote, intercessão, tempo da misericórdia. Quando chegava no tempo do julgamento, que Israel fosse julgado por algum juiz, até mesmo sacerdote, quando ele se assentava como juiz, ou os próprios juízes, ou os reis, quando iam julgar, eles colocavam um cinto no seu peito. Então aqui, ele já está com um cinto no seu peito, né? Como o juiz supremo dos céus e da terra. E é claro que a gente sabe que o julgamento, o juízo, ele começa pela casa do Senhor. O julgamento continua no período da terceira vinda, quando ele vem para julgar as nações, e esse juízo encerra lá no trono branco, lá no final. Uma vez eu preguei para os irmãos, é como se fosse 3 instâncias: a primeira instância, a segunda instância e a terceira instância. A primeira instância, nós estamos hoje aqui, julgamento, a palavra de Deus julgando o pecado, né? Quando o Senhor retorna com os seus santos, então vem o julgamento das nações. Ele vem julgar as nações e reger com vara de ferro. Logo, a terceira instância, lá o julgamento, trono branco, que é o juízo final. Então, aqui ele já está com cinto de ouro no meio da sua igreja, já fazendo esse julgamento, né? E a sua cabeça e seus cabelos eram branco como a lã. O profeta nos ensinou que esse branco não é que ele era um homem velho, mas é porque os juízes de antigamente usavam uma peruca, mostrando que eles eram a autoridade máxima no tribunal, tão branco como a neve. E os seus olhos eram como olhos com chama de fogo, e os seus pés como bronze polido. Tem uma tradução que diz latão, bronze, latão é a mesma coisa. Bronze aponta para pecado julgado, julgamento, né? Justiça. Como se queimasse em uma fornalha, né? Passou pelo calor, né, do julgamento, do juízo. E a sua voz como o som de muitas águas. Também o profeta mostra que esse som de muitas águas a voz de todos os ministros pregadores que estão pregando, são essas vozes, né? E ele tinha em sua mão direita 7 estrelas, 7 mensageiros, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, é a palavra de Deus, e a sua face era como o sol quando brilha em sua força. Para vós que temeis meu nome, nascerá o sol da justiça. Então o sol sempre representa o Senhor Jesus Cristo. Bom,
olhando para esse personagem aqui, eu não vejo aqui uma figura de um ser humano comum. Vou dizer, como é que eu vou dizer comum? Não no sentido de ser comum, mas no sentido de uma anatomia humana. Esse ser aqui, ele aparece com característica, vou dizer assim, fora desse comum da anatomia humana, né? Alguém falando com uma voz de muitas águas, uma boca se abrindo e umas quantas pessoas falando junto, saindo espada da sua boca, pé reluzente como latão. Enfim, quando o profeta pregou, o profeta prega, isso está na mensagem, se irmãos quiserem ler, está na mensagem, a visão de Páctimos. O profeta pregou ali na visão de Páctimos a sua sétima glória, né? São 7 glórias que aparecem aqui. Primeira glória, o cabelo branco, como eu já mencionei aqui, o que é o cabelo branco? Os olhos como chama de fogo, os pés como bronze, a voz de muitas águas, 7 estrelas na sua mão, da boca sai uma espada e a face como o sol. Aqui está a sua séptima glória, né? Jesus Cristo na sua séptima glória. E tem uma escritura que ele diz que a sua glória ele não divide com ninguém. Então vamos lá. Quem possui essa séptima glória é o Senhor Jesus Cristo. Essa séptima glória pertence a ele. Então a sua glória ele não vai dividir com outro. Tá bom assim? Espero que os irmãos guardem essa frase aqui para nós chegarmos realmente no tema que eu quero chegar aqui. E a outra escritura que eu vou ler aqui na continuação é Apocalipse 19, né? Tem sido a nossa escritura-chave. Apocalipse 19 e versículo 11. Aqui também aparece algumas glórias também, não é a séptima glória aqui de Apocalipse capítulo 1, mas são glórias que estão referentes a isso, né? Diz assim: e eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele era chamado de fiel e verdadeiro, né? A gente sabe que ele é fiel, Deus é fiel, né? Está falando dele, fiel. E julga com justiça e guerreia. Então ele é o rei justo, né? A justiça o Senhor justiça nossa, né? Aqui, seus olhos também como chama de fogo, semelhante ao capítulo 1. Sua cabeça havia aqui muitas coroas. Aqui já está como coroa, não está mais com a peruca branca, que agora está vindo para estabelecer um reinado, né? Já vem já como rei dos reis, senhor dos senhores. Ali no capítulo 1, peruca branca, juiz supremo, trazendo julgamento. E aqui já vem coroado, né? Claro que vai ter o julgamento das nações, mas como os reis do Velho Testamento, né? O primeiro período dos juízes e logo depois é o período dos reis. E os reis também julgavam. Mas como ele vem já para o reino como rei dos reis, senhor dos senhores, então já vem coroado e com muitas coroas, né? Coroa dele e a coroa de todos os eleitos. E ele tem um nome escrito que nenhum homem conhecia, senão ele mesmo. E ele estava vestido com vestes banhadas de sangue. Aí nós explicamos isso lá em Isaías 63, que esse não é o seu próprio sangue, é o sangue de ele pisar no lagar e o sangue salpicar e manchar suas vestes, porque não é sangue de graça, de sacrifício, que ele está vindo para julgamento das nações. E seu nome se chama-se a Palavra de Deus, né? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele depois segue, né? O exército do céu que estava no céu, seguiu-no sobre cavalos brancos, vestido de branco, enfim, a parte que vocês conhecem. Então essa glória aqui refere-se também apenas a ele. E para não demorar muito aqui, vou pegar meu reloginho aqui de 1 hora, vou colocar aqui, para não segurar vocês muito tempo. Quando a minha areia terminar aqui, eu sei que está na hora de eu encerrar. Então, vamos lá. Temos todas essas glórias aqui, né? Aqui no caso de Apocalipse, aqui também aparece os seus olhos como chama de fogo, na sua cabeça também tem coroas, um nome que só ele sabe, e ele se chama-se a Palavra de Deus. E com certeza, irmão, todas as características aqui da sua séptima glória e dessas glórias aqui que nós temos de Apocalipse 19, não se refere-se a homem algum,
Isso aqui pertence ao Senhor Jesus Cristo, né? Todas essas características pertencem somente a Ele, né? Mas quando nós vamos entrar nessa questão, aí eu tenho que falar isso aqui para os irmãos, talvez eu seja até chato nessa parte, porque eu repito muito isso, nós temos que voltar atrás e compreender lá uma das lições que eu trouxe lá, não me lembro qual da segunda-feira que eu trouxe, a respeito de Elimorphe, onde nós cantamos ali no tabernáculo, eu sei que o Jefferson cantou, né? Não importa em qual forma estou, eu sou o que sou. Quando nós compreendemos isso, quando eu compreendi isso, quando os irmãos que têm me ouvido e que conseguiram captar, entender o que isso significa, o que isso representa para nós, fica muito simples de a gente compreender esses assuntos e a gente consegue receber esses assuntos também em paz nos nossos corações, né? A gente não tem dificuldade nenhuma de receber essas coisas em paz. Quando nós compreendemos que a questão aqui é a forma, essa forma que ele aparece. Não parece um ser humano normal, né? Parece um ser diferente, né? Um ser com simbologias, não um ser todo simbólico, eu vou dizer assim. Então, olha as características de símbolos. Olha como chama de fogo, da boca sendo uma espada, cabelo branco, pé reluzente como latão, enfim, né? Um ser com muita simbologia. E aqui eu vou começar a ler aqui alguns parágrafos para os irmãos aqui, para não ficar aqui só nas minhas palavras aqui. Aí, falando um pouquinho aqui sobre o Só Serve Tua Glória, tá? Aqui no livro da Revelação de Jesus Cristo, esse livro pequenininho aqui, ó, Revelação de Jesus Cristo, não é a mesma Revelação de Jesus Cristo que está aqui no livro das Eras. O livro das Eras foi aquele que foi escrito, compilado. Esse aqui foi a Revelação de Jesus Cristo pregada no tabernáculo. Então aqui está exatamente como o profeta pregou, está fiel à pregação. Aqui o profeta acrescentou alguns pontos doutrinários, né? Aqui está exatamente como Mombrana pregou. No parágrafo 74, diz assim: agora o conteúdo deste capítulo 1, o versículo 1, ele realmente fala por si mesmo, porque é a revelação de Jesus Cristo. Versículo 2, São João divino e o escrivão, o servo. Versículo 3, as bênçãos pronunciadas. Do versículo 4 ao 6, a saudação à igreja. Do versículo 7, os anúncios. O verso 8, a suprema deidade de Jesus Cristo. Do verso 9 ao 20, a visão de Páctimos. E também os versículos 14 e 15 descreve sua glória sétupla da sua pessoa. É bonito quando vemos Cristo em sua sétupla personalidade dele, sétuplos seres de suas personalidade em sua gloriosa ressurreição. Então aqui o profeta aqui mostra para nós, né, o que eu fiz questão de ler, né, porque eu não quero ficar nas minhas palavras, mostrando que realmente o versículo 14 e o 15 está referindo-se à sua sétupla glória da sua pessoa, suas características. E aqui, quando nós vamos ler aqui a visão de Páctimos, os irmãos que marcam, né, a referência, na página 44 aqui da visão de Páctimos aqui, o profeta diz assim, vou ler da parte da espada aqui, porque isso aqui liga Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 19, diz assim, ó, e da sua boca sai uma aguda espada de 2 fios. Agora o profeta traz a explicação pela escritura, né? Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e médulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções de coração. Agora que o profeta começa a explicar essa sétupla glória, uma por uma, né? E aqui ele mostra que a espada que sai da sua boca, essa espada é a palavra, da sua boca sai a espada aguda de 2 fios, que é a palavra de Deus. Aí o profeta cita Apocalipse 19, do 11 ao 16,
Ele viu o céu aberto, eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, outra tradução, muitas coroas, né? E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiram no exército do céu em cavalos brancos vestidos de linho branco e puro, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, e no vestido da sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, interessante que o profeta, quando ele está aqui explicando a septa glória de Apocalipse capítulo 1, ele faz um paralelo ao Apocalipse capítulo 19, né? Como se ele está vendo o mesmo personagem. Né? Vocês estão vendo o personagem aqui de Apocalipse capítulo 1, olha o que acontece aqui com ele, da sua boca sai aqui essa espada. Olha que Apocalipse 19, da sua boca também sai espada. Né? Poderia pegar aqui, olha, capítulo 1, seus olhos são como chamas de fogo. Aqui, capítulo 19 também, seus olhos como chama de fogo, mostrando as mesmas simbologias dessa visão que João tem em Apocalipse capítulo 1, na mesma simbologia de Apocalipse capítulo 19. Não sei se vocês conseguem aqui acompanhar a linha de pensamento, né? Então, é um paralelo perfeito. O profeta mostra aqui que João está vendo a mesma coisa, né? As mesmas características de Apocalipse capítulo 1 e as mesmas características de Apocalipse capítulo 19. Então, aqui é a parte interessante, que eu tenho que perguntar aqui para os irmãos, e se alguém quiser perguntar aqui ou responder, né? Então, que fique à vontade, né? A pergunta que eu faria para os irmãos, né? Que pena que eu não estou no tabernáculo, eu pergunto e insisto, né? Mas aqui perguntando, se alguém quiser responder aqui no chat, né? Quando ele aparece aqui na sua septa glória, no capítulo 1, nem vou falar do capítulo 19, vou falar do capítulo 1, como é um paralelo, vocês vão compreender. Quando ele está falando aqui no capítulo 1 da sua septa glória, cabelos brancos como a lã, olhos como chama de fogo, os pés de bronze, voz de muitas águas, 7 estrelas na sua mão direita, da sua boca sai espada e a face como o sol. Quando ele está falando aqui, seja honesto comigo, aqui refere-se ao Senhor Jesus Cristo no seu corpo físico, aquele corpo que foi crucificado, com as mãos furadas, pé furado, o seu lado traspassado. Foi esse corpo que João está vendo aqui, quando ele olha? Pare, irmãos, um pouquinho assim, um minutinho que seja na tua casa, onde você está assistindo, para e pensa. Quando João voltou para olhar os 7 castiçais de ouro, que ele ouviu a voz falando, que ele volta para ver, e ele vê esse personagem com todas as características, ele está vendo esse corpo físico do Senhor Jesus Cristo, aquele que ele conheceu, que ele deitou com a cabeça no seu peito, lá no Evangelho de São João, é aquele corpo que ele está vendo? Me parece que não. E eu vou dizer para os irmãos por quê, e vou ler também para os irmãos por quê. Me parece que não. Aquele lá, o João deitou a cabeça no seu peito, né? Esse aqui, quando o João viu, caiu como morto. Ele teve que colocar a mão direita sobre João para animar ele de novo, né? Então, esse personagem que ele está vendo, a forma que ele está vendo, certamente João não está vendo ele aqui, o nosso Senhor Jesus Cristo, no seu corpo físico. Ele está vendo aqui a deidade suprema na sua septa glória. E aí, se ele não está vendo no seu corpo físico, nós temos que entender aqui, então, pela mensagem, pelas escrituras, pela Bíblia, em que forma ele se encontra, né? É disso que se trata, né? Aqui o nosso tema nessa noite, esse paralelo, né? O que se refere-se a isto? Refere-se ao corpo místico, é o corpo de Jesus, não o seu próprio corpo, o tabernáculo de Deus, mas o corpo místico dele aqui na Terra. A irmã Dilca aqui colocou aqui uma resposta. A irmã Dilca está sempre atenta aqui, né?
Jesus Cristo, a glória de Jesus Cristo é a sua igreja. Olha, irmã, muito bom. Muito bom aqui, irmã. Botou até um parágrafo aqui. Depois até podemos procurar esse parágrafo e ler também esse parágrafo que a irmã Odilka acabou de colocar aqui. Bom, vamos pregar para o noivo de Jesus Cristo, que você está pregando, e eles já estão aqui compreendendo, né? Olha só, deixa eu ler aqui para os irmãos aqui uma coisa. Na mensagem, como anjo vê a minha sua comissão, no parágrafo 37 e no 43, até o 43, 37 ao 43. Olha só que interessante essa visão. Vocês vão entender por que eu vou ler esse parágrafo aqui. Como anjo vê a minha sua comissão. E uma noite eu vi o nosso Senhor Jesus. Estou dizendo isso com permissão, creio, do Espírito Santo. O anjo do Senhor que vem não é o Senhor Jesus. Não se parece com ele na mesma visão. O profeta viu o anjo, ele viu a face do anjo, né? Ele está falando que como o anjo viu a ele a comissão, falando muito do anjo, mas que ele para e diz assim, o anjo que vê não é o Senhor Jesus Cristo, não é naquele corpo físico, né? Esse não é. Por quê? Porque eu vi Jesus, eu tive uma visão de Jesus. Pois na visão que eu vi o Senhor Jesus, ele era um homem pequeno. Então, aqui o mundano não vê como o João está vendo, né? Porque aqui o profeta está vendo Jesus como ele era no seu corpo físico. Ele era um pequeno. Ele não era reticência. Eu estava no campo orando por meu pai, voltei para dentro e fui para a cama. E naquela noite eu olhei para ele. Eu disse, Deus, salve-o. Minha mãe já tinha sido salva e eu tinha batizado, então pensei, meu pai bebe tanto, eu pensei, se eu somente pudesse fazer com que ele aceitasse o Senhor Jesus. Saí, deitei-me numa velha caminha, pobre, lá no quarto da frente, perto da porta. E algo me disse, levanta-te, levanta-se. Levanta-te-se, e levanta-te-me. E fui andar. E voltei ao campo atrás de mim, um velho campo de artemisia. Custei a pronunciar essa palavra lá no culto, lá em Canoas. E lá em pé, não mais de 10 pés, 3 metros de mim, estava um homem. Aqui está vendo um homem, aqui não está vendo toda, né, o olho com chama de fogo, pé reluzente como latão. Tem uma diferença. Vestido de branco, um homem pequeno. Tinha os seus braços cruzados desse jeito, uma barba meia curta, cabelo até os ombros, aqui não fala de cabelo branco. E ele estava olhando de lado de onde eu estava desse jeito, uma figura de parecer sereno, os olhos chamam de fogo, né? Um olhar sereno, um homem, né? Mas eu não podia entender como seus pés, um juntamente atrás do outro, né? Um atrás do outro, ele conseguia se manter de pé. E o vento soprava o seu manto movendo-se, a artemisia balançando. Pensei, agora espere um minuto, mordi a mim mesmo. Eu disse, agora, não estou dormindo. Abaixei-me, arranquei um pedacinho daquela artemisia, você sabe disso, como um palito, e eu pus em minha boca e olhei para trás na direção da casa. E eu disse, eu não estava lá dentro orando pelo meu pai, e algo disse para eu sair aqui fora, e aqui está esse homem. Pensei, esse se parece com o Senhor Jesus. Pensei, será que é? E ele estava olhando diretamente na direção de onde nossa casa está agora. Assim, daí, eu voltei desse lado para ver se eu podia vê-lo, e eu podia ver o lado do seu rosto assim. Mas eu tive que me virar completamente para esse lado a fim de vê-lo. E eu disse, nem se moveu. Pensei, acho que vou chamá-lo. E eu disse, Jesus! Quando ele virou os olhos assim, isso foi tudo que eu me lembro. E ele simplesmente estendeu seus braços. Não há um artista no mundo que pudesse pintar o seu rosto, o seu retrato, o caráter do seu rosto, o melhor que já vi. Então, né, o que nós temos é o que chega perto, não é exatamente aquilo. O melhor que já vi é o rosto de Cristo aos 33 anos de Hoffmann. E eu tenho toda a literatura em tudo que eu uso
Isto porque esse é o bem parecido, e assim então, ou bem próximo, o mais próximo que pode. Então vocês veem aqui, irmão, por que eu li esse parágrafo aqui? Para mostrar para os irmãos que tem uma diferença, o que o João viu e o que o irmão Brana viu. Por que eu quero mostrar essa diferença? Mostrar para os irmãos que o João não viu Jesus Cristo no seu próprio corpo. Se o João tivesse visto Jesus Cristo no seu próprio corpo, ele teria visto essa mesma visão que o irmão Brana viu. Aquele homem pequeno, com os olhar sereno, cabelo escorridinho até os seus ombros ali, né? Seus braços cruzados, estender os braços para o irmão Brana, seria essa figura. Ou se Jesus Cristo está se o corpo físico do Senhor Jesus Cristo está nesse estado da sua septua glória, quando o irmão Brana visse ele, o irmão Brana também teria dito, olha, eu vi ele ali, seus olhos com chão de fogo, da sua boca sendo uma espada. Bom, vocês veem que as visões foram diferentes, embora ambos, os dois, estavam vendo o mesmo Senhor Jesus. Porém, eles estavam vendo em forma diferente. Que Deus ajude, né, que os irmãos consigam entender isso aqui que eu estou falando, né? Os dois viram Jesus, porém João viu de uma forma, na sua septua glória, uma forma simbólica, aqui tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 19, e William Brana vê Jesus realmente como ele era, o Jesus 33 anos da acidente da pintura de Hoffmann, aquele mesmo Jesus que morreu, ressuscitou, ascendeu-se ao céu, foi aquele lá que ele viu nessa visão, né? Então, eles não vê o mesmo Jesus, porém, em forma diferente. Não sei se vocês estão compreendendo, né? Se os irmãos estão compreendendo, até pode dar um amém aqui para me ver aqui, ó, os irmãos compreenderam, amém, né? Te dar a continuação aqui. O que João viu? João viu ele em glória, ou como o profeta diz, ele viu a deidade suprema. E essa deidade suprema, ela está representada num corpo místico, como a irmã Dilka colocou aqui, né, em Apocalipse capítulo 4, segunda parte, 149, né, depois eu vou pegar aqui e vou ler, eu tenho a mensagem aqui. Aqui ele está num corpo místico, a sua igreja. Vamos lá, vamos ver o profeta falando isso, né? Na era de Éfeso, na página 62, amém, aqui a irmã Elaine deu amém, então a irmã Elaine compreendeu, né? Na página 62 da mensagem A Era de Éfeso, o profeta diz assim, vamos ver o que é que o profeta fala aqui para nós. Tudo é Bíblia, mensagem, não adianta a gente querer fugir dessas coisas, né? Botar pensamento humano, mente humana, que não vai funcionar. O profeta diz, Apocalipse 2:1, isso diz aquele que tem a sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, esse personagem que João está vendo é alguém que está andando no meio de 7 castiçais de ouro, alguém que está andando no meio da sua igreja. E nós não vemos Jesus Cristo fisicamente andando no meio da igreja. Os irmãos compreendem, né, o que eu estou falando. A gente não vê o Senhor Jesus Cristo caminhando no nosso meio. O que está caminhando no nosso meio? A deidade suprema, né? Que anda no meio de 7 castiçais de ouro. Este é aquele de quem é dito. Este é Jesus, o Senhor e Cristo. E aí está ele, o único, exclusivo Senhor Deus Todo-Poderoso. Fala dele, não há outro. Aí está ele, o Salvador. Do Senhor vem a salvação. Jonas 2:9. Andando no meio das igrejas através das eras. Então, em todas as eras essa cena aconteceu. Então, eu tenho que compreender que Jesus não estava na forma do seu corpo físico, porque durante todas as eras ele esteve no meio da sua igreja, na forma do Espírito Santo, tomando formas diferentes, né? Através das 7 eras. O que ele foi na primeira era, ele é em todas as eras, para cada crente. Ele é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente. O que ele fez uma vez, ele ainda está fazendo e continua fazendo. Ó, aqui os irmãos estão dando amém, graças a Deus,
Estão compreendendo. Que bom saber que vocês estão compreendendo. Bom, então, se ele está andando aqui dessa forma que eu li, no meio de 7 castiçais de ouro, no meio da sua igreja, durante todos esses 2000 anos, certamente João não teve uma visão de Jesus Cristo no seu corpo físico. Agora, lembre-se que eu li ali o irmão Branco fazendo um paralelo da mesma glória que ele vê no capítulo 1, são as mesmas glórias que ele vê no capítulo 19. Você consegue, assim, me acompanhar nessa linha de pensamento? Porque se fosse num corpo físico, o profeta disse assim, quer ver? Como é que o profeta diz? Aqui a mensagem, alimento espiritual ao seu devido tempo, parágrafos 167 e 168. Olha como é que essa deidade anda no meio de 7 castiçais de ouro. Ele diz assim, glória a Deus. Agora, se ele nos aparecesse num corpo físico, exatamente com a aparência da cabeça de Cristo aos 33 anos, diófana, e sangue escorrendo na mão, e assim por diante, cicatrizes e cravo, nele todo, eu não aceitaria isso. Então o profeta não aceitaria que viesse um Jesus andando no meio da igreja, no meio de 7 castiçais de ouro, dessa forma aqui. Ele disse assim, eu não aceitaria isto. Não. 4 vezes ele disse não, né? Quando ele próprio vier, Apocalipse 1:7, né? Lá, todo olho verá, toda língua confessará. É como o relâmpago que vem do Oriente até o Ocidente. Assim será, está vendo? Nós não cremos nestas seitas e clãs. Nós cremos que Deus é a palavra. Então, a palavra, o Logos, o verbo de Deus, não só o Logos, a palavra falada, mas rema, a palavra expressa, né? O Logos, a palavra viva, andando no meio de 7 castiçais de ouro, a deidade suprema, né? E olha como é que essa deidade suprema anda no meio de 7 castiçais de ouro. Mas ele se corporifica, tomando o seu corpo e o meu corpo. Então, por isso que eu falei, a deidade suprema é Jesus Cristo num corpo místico, corpo de uma igreja, de um povo. Quando eu falo de igreja, não estou falando de denominação. Aí, quando eu me refiro à igreja, é chamado para fora, né? A noiva de Jesus Cristo, né? Então ele se corporifica, tomando meu corpo e tomando seu corpo, e nos dá dom. Me dá dons, e através desses dons, ele se dá a conhecer. Este é o alimento secreto. É por isso que muitas pessoas não conseguem se alimentar do corpo, palavra do Filho do Homem, porque eles não conseguem ver essas coisas, né? Eles não conseguem ver que esse é o alimento secreto. O que é o alimento secreto? Deidade suprema, Deus através de corpos, através de pessoas, né? Aquele andando no meio de 7 castiçais de ouro, nessa septa glória, só deidade suprema, né? Tomando corpo, não daquela forma de Hoffman, né? Bom, aqui também na era de Pérgamo, estou lendo aqui bastante parágrafo para nós termos aqui profeta, né? Nos mostrando, né? Na era de Pérgamo, na página 147. Olha que interessante isso aqui. Daí, os irmãos, às vezes as pessoas cantam, né? Eles não sabem nem que estão cantando, às vezes cantam e nem creem no que estão cantando, né? Agora, ela é ele. Canta, mas quando se trata de ver ela sendo ele, tropeçam, né? Não pode ser Jesus, já estão dizendo que é William Branco, estão dizendo que é fulano. É Cristo, é Jesus o tempo todo. Porém, né, nós estamos vendo a forma que o profeta aponta, né? Apocalipse capítulo 1, 19, um paralelo, né? Aqui está o que estou tentando lhes dizer. A lei da reprodução é que cada espécie produza segundo a sua própria espécie, de acordo com Gênesis 1:11. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente seja nela, sobre a terra.
E assim foi. Qualquer que fosse a vida que estivesse na semente, saía na planta e depois disso no fruto. A mesmíssima lei se aplica à igreja hoje. Qualquer que seja a semente que deu início à igreja, sairá e será como a semente original, porque é a mesma semente. Nestes últimos dias, a verdadeira igreja noiva, a semente de Cristo, chegará à pedra de cabeça. E ela será a superigreja, uma super raça. À medida que se aproxima dele, na noiva, eles serão tão semelhantes a ele que até mesmo serão a sua própria imagem. Isto acontece para que sejam unificados com ele. Eles serão um. Eles serão a própria manifestação da palavra do Deus vivo. O profeta disse: se ele vem na forma de Hoffman, eu não aceitaria, porque Deus é a palavra. E como é que essa palavra vem, se manifesta meio sete castiçais de ouro? Aqui o profeta responde: eles serão a própria manifestação da palavra do Deus vivo. Então, como é que essa deidade suprema está no meio dos sete castiçais de ouro? Através de um corpo místico, uma igreja, né, comprada com o seu sangue. E eles serão um. E eles serão a própria manifestação da palavra de Deus. As denominações, a semente errada não pode produzir isto. Eles produzirão seus credos, seus dogmas, misturados com a palavra. Está mestiçado da origem em um produto híbrido. E aqui, se a gente vai lendo, os irmãos que têm tempo, aí depois pega a mensagem das eras aqui e lê toda a carta aqui, pega a caneta e escreva, né? Começa na página 147 aqui, quando o profeta mostra aqui, né? O Senhor diz para ele, pega a caneta e começa a escrever, e o profeta começa a escrever, então, a respeito dessas coisas. Olha só, aqui na mensagem a marca da besta. Também interessante isso aqui. Depois eu vou ler aqui uma que traz aqui eu vou dizer assim, o selo, né, do assunto. Na mensagem a marca da besta, essa marca da besta aqui foi pregada isso aqui foi pregado em 54. Nós temos uma outra de 61. Essa aqui é de 54. O profeta disse assim, a partir do parágrafo 46, 47, 48 e 49, o profeta disse assim, primeiro queremos dar continuidade ao nosso assunto de ontem à noite. Ontem à noite falamos sobre as eras da igreja, que do modo como vimos Jesus no meio da sua igreja, falando com uma voz de muitas águas. Ele tinha cabelos como lã, o juiz, né, da Idade Suprema, e nós estamos julgando também, né, porque a igreja também é juiz, ela é apta também para julgar, Coríntios capítulo 6, né, seus olhos como chama de fogo, recorde, todo Apocalipse é uma visão e simbólico. Deixa eu ler aqui de novo, 47, os irmãos entenderem. Recorde, todo Apocalipse é uma visão e simbólico. Então o profeta está mostrando que isso aqui é uma simbologia. Não era exatamente um homem que João estava vendo. Era Jesus Cristo de uma forma simbólica. E aí o profeta faz um paralelo de Apocalipse capítulo 1 com Apocalipse capítulo 19. Assim como Apocalipse capítulo 1 uma forma simbólica, Apocalipse capítulo 19 também é uma forma simbólica, porque os seus olhos também estão como chama de fogo, da sua boca também está sendo uma espada, muitas coroas, não consigo nem imaginar uma pessoa com muitas coroas na cabeça, enfim, né? O profeta diz assim, ó, recorde, todo Apocalipse é uma visão simbólica. Tudo isso tem um significado, de modo que tem que se observar atentamente, ler os profetas, ver o que os símbolos significam. Então, comparar com isto aqui, de modo que se venha a saber o que os símbolos realmente significam.
Irmãos, eu não sei se vocês estão entendendo aqui, né? E ora a Deus que vocês compreendam, né? Até agora está todo mundo dizendo amém aqui. Ninguém diz assim, não é isso, pastor, graças a Deus, né? Mas aqui, para mim, esse parágrafo ficou muito claro, né? Que o João está vendo uma simbologia, tanto em Apocalipse capítulo 1 quanto em Apocalipse capítulo 19, né? Ó, tinha olhos como chama de fogo, Apocalipse 19 também, discorrendo pela terra. E vimos que aquela chama, uma espada saía da sua boca, uma espada de 2 gumes. Vimos que aquilo era a palavra de Deus que saía da sua boca, da boca da igreja. E ela cortava mesmo até a médula dos ossos e hábita para discernir os pensamentos e intenção de coração. Hebreus capítulo 4. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se teve um tempo, uma era, e eu digo glória a Deus para isso, né? Eu fico estimulado, eu sei que é um ensinamento, um estudo, eu não posso aqui me emocionar, ou, como diz outro, me empolgar, mas se teve um tempo que Hebreus capítulo 4, versículo 12, se cumpriu perfeitamente, foi nos nossos dias. Nunca a palavra de Deus foi tão viva e eficaz que discernia pensamento e intenção de coração. Diante de William Branham, o seu mecânico disse assim: irmãos, vocês não imaginam como era difícil ser mecânico do irmão Branham. A gente tinha que cuidar com o que a gente pensava, porque ali estava a palavra viva, discernir a gente. Irmão, não pensa assim. O pessoal, irmão Branham, te amo, irmão Branham, discernia lá por dentro, as pessoas não gostavam do irmão Branham. Ali se cumpriu perfeitamente Hebreus capítulo 4, versículo 12, né? A palavra de Deus vive eficaz, mais penetrante que espada de 2 gumes, penetra a divisão da alma e hábita para discernir pensamentos e intenção de coração. Estava acontecendo o tempo todo. Simbologia. Então, vamos lá, gente. Uma pergunta aqui simples, né? Se Hebreus capítulo 4, versículo 12, se cumpriu no ministério de William Branham, da boca de William Branham saiu uma espada aguda? Não? E saiu, gente. A espada aguda sai da boca de William Branham. A palavra saiu da boca de William Branham. A espada 2 gumes saiu da boca dele e ela ia na divisão da alma das pessoas, ia lá no segredo do espírito. Irmão, tem o espírito que ficou preso lá atrás, eu vou desprender o espírito que ficou preso lá atrás. Só as pessoas não querem ver aonde esses símbolos se cumpriram, né? Deus tem misericórdia, espero que os irmãos consigam compreender, né? Aleluia. Como a irmã Odil que escreveu aqui agora, grande esse mistério, Cristo é a igreja, né? Tudo que Deus deve fazer assim, Cristo é a sua igreja. Mas se você compreender aqui Hebreus capítulo 4, o profeta sempre quando fala do ministério dele, refere-se a Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque da boca de William Branham. Ah, mas Apocalipse 19, lá a espada sai da sua boca. Eu sei, mas da boca de William Branham também sai uma espada de 2 gumes. E Hebreus capítulo 4 se cumpriu perfeitamente nesse ministério. Discernir pensamentos e intenção de coração. Claro que não era o homem Branham, era Cristo através de Branham. Manifestação, filho do homem, Deus tomando o corpo emprestado. É claro que eu estou consciente disso, né? Não estou dando a glória ao homem, que é essa glória do Senhor Jesus Cristo, né? Encontramos que a igreja encontrava-se ali, em sua beleza, Cristo simplesmente moldado nela. E a igreja usava uma vestimenta branca, e como se nota, ela era uma mulher. E ao redor do seu seio, ela tinha uma vestimenta comprida, cobrindo sua vergonha. E tinha um cinto de ouro cingindo ao redor dela, que mantinha em torno do seu seio, branca, falando da justiça de Cristo. E o cinto de ouro representava o evangelho. Né? Lá o profeta fala que é o tipo juiz, né? Claro que o juiz, a pregação do evangelho, é a justiça de Deus, né? A pregação do evangelho traz o Espírito Santo sobre a igreja, a justiça de Cristo, mantém-na ali atada com fio a fio do seu cinto. Olha, podia até encerrar só com esse parágrafo aqui, que eu acho que seria quase que o suficiente, né? Aleluia, espero que os irmãos estejam desfrutando, que os irmãos estejam felizes. E eu quero encerrar aqui, eu sei que, né, que nós estávamos com 35 pessoas assistindo, diminuiu para 33, as pessoas não conseguem crer, né?
Mas está certo. A visão abre para uns, abre os olhos de uns e velam a outros, né? E aqui, irmãos, eu sei que a hora está passando, que a minha areia já quase caiu toda, já é 9h35, mais 5 minutinhos aqui eu encerro. Deixa eu ler esse parágrafo aqui para vocês. Essa mensagem aqui, irmão, é as 7 eras da igreja. Foi pregada em 1954. Um resumo, o profeta pregou todas as eras numa mensagem só. Foi um resumo de todas as eras e pregou nessa mensagenzinha aqui, as 7 eras da igreja. O profeta diz assim: agora, isto é a Bíblia. Isto é o que o Espírito diz. Veja, os catiçais, correto. Agora no versículo 13. No meio dos 7 catiçais, um semelhante ao Filho do Homem. O Filho do Homem é o Senhor Jesus Cristo. E aqui fala da semelhança porque não é o Senhor Jesus Cristo no seu corpo físico. O seu corpo físico foi daquela forma como Mombrana viu ele quando seu pai estava doente, que eu acabei de ler aqui, quando o anjo vem à sua comissão. Vai dizer o quê? Um semelhante a ele. Quem era este? Sua noiva. Um semelhante a ele. Eu compreendo porque está no meio de 7 catiçais de ouro, porque está sempre representado na noiva, né? Um semelhante a ele. Observe como estava vestido até os pés. A santidade de Jesus Cristo, cobrindo-a, tem nos lavado de nossos pecados com seu próprio sangue. Muito bem. Alguém pode dizer, mas não, se contradizeu. No livro das eras ele diz que é Jesus Cristo, e aqui ele está dizendo que a noiva não nos contradizeu, é Jesus Cristo, representada nela, através dela. A simbologia se cumprindo nela, né? Ele disse, a santidade de Jesus Cristo a tem nos lavado nosso pecado com seu próprio sangue. Muito bem. E cingido pelos peitos, não um homem, uma mulher, com um cinto de ouro, o evangelho que continha o poder e a glória de Deus sobre o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Oh, que quadro bonito temos aqui em consideração, vejam só aqui. Comprida e cingida pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça, cabelos eram brancos como a lã branca, branco como a neve, justiça, santidade, é do que fala o branco. Seus olhos, como chama de fogo, enxerga através de qualquer coisa, discernimento, né? Enxerga através de qualquer coisa. Não tente se esconder dele. Ele sabe quem você é e onde você está e o que você tem feito. Sim, Senhor, ele vê tudo. Ó Deus! Aqui no 211. Observe, é a igreja falando com ele agora. Águas. Apocalipse 17:15 diz água significa quantidade, multidão de pessoas. Agora sua voz, ou esse ser que estava ali olhando assim Cristo em sua igreja, como a noiva e Cristo sendo um, como marido e esposa são um. A igreja e Cristo sendo moldados junto, como uma pessoa, o mesmo Espírito Santo. Claro que quando da sua boca sai o som com muitas águas, porque é Jesus falando através de muitos ministros. E aí é onde eu discordo um pouquinho dos nossos irmãos do Aperte o Play, né? Que da boca dele não sai apenas uma voz, né? Da boca dele saem muitas vozes, o profeta diz a voz de todos os pregadores pregando, né? Mas enfim, não é esse meu tema, né? Então, Cristo sendo moldado junto, uma pessoa, o mesmo Espírito Santo. E as coisas que Cristo fez, a igreja também faz, né? Porque essa séptima glória está nela através dele, né? Vê você isto? Aquela linda igreja ali em santidade, em poder e em majestade, tendo visões, sinais, maravilha, tudo como ele fez aqui na terra, dando todo louvor a Deus, dizendo, eu não faço nada a não ser que meu Pai me mostre, mas ele me mostrou, e aqui está, e vimos, veja, essas coisas vão acontecendo. Agora, Cristo moldado em um,
e a sua voz de muitas águas, muitas pessoas. Vê que realmente é um personagem simbólico, né? E se nós podemos tomar esse personagem aqui simbólico na sua septa glória, certamente Apocalipse 19 está na mesma simbologia. Então, se Apocalipse 19 não pode ser o Senhor Jesus Cristo, seu corpo físico. Se fosse seu próprio corpo físico, João teria visto exatamente como o profeta viu quando estava naquele campo de Artemisia, né? Mas não, ele vê também dessa forma, simbólica. Olhos como chama de fogo, da sua boca são uma espada, muitas coroas na sua cabeça, enfim. Voz de muitas águas, muitas pessoas, não apenas uma. Era a igreja toda. As 7 igrejas moldadas junto, em um grande corpo redimido do Senhor. Os metodistas, batistas, presbiterianos e todos que são nascidos de novo com o Espírito Santo. Claro, alguém pode pensar que mas está falando das denominações, está falando dos verdadeiros, né? Os que iniciaram, né? Os verdadeiros luteranos que começaram, os verdadeiros metodistas que começaram, né? Os verdadeiros pentecostais, né? Enfim, todos que são nascidos de novo com o Espírito Santo, falando com o poder de Deus, que é o corpo, esse é o corpo, e ele tinha na sua destra. Irmãos, aqui ele vai falando toda a sua septa glória e vai o tempo todo aqui colocando esse personagem sendo manifestado no meio da sua igreja, né? Poderia ler aqui outros parágrafos aqui. E aqui, irmão Dilca, perfeito, irmão Dilca, nós temos aqui o livro das eras, irmão Dilca falou aqui, isso poderia ser a referência da esposa, a voz final para ela, final sim, né, ela é a voz final, ela está também no livro das eras, né, no pegue a caneta e escreva, né, ela é a voz final para a era final. Irmãos, eu vou parar aqui, eu tinha algumas outras coisinhas aqui para falar, não quero cansar vocês, já é 9 horas e 42 minutos, o reloginho já está chegando ao final, nós agradecemos aqui a presença de todos os irmãos, eu vou estar lendo aqui o nome de todos os irmãos que participaram conosco, agradecemos a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, nosso irmão Vanderlei Daniel, ali de Jetaizinho, Deus abençoe o irmão Vanderlei, nosso irmão José Floriano, sua esposa irmã Lena, também de São Carlos, Deus abençoe. A irmã Ivone Bezzi, ali de Torres, Deus abençoe a irmã Ivone. Irmã Marilene, minha irmã Joessi, minha mãezinha também, Deus abençoe. A irmã Ivone aqui de Sombrio, Deus abençoe a irmã Ivone também. A irmã Tainã Vieira, aqui também, né, da congregação que mora aqui na Sapiranga, Deus abençoe a irmã Tainã. Nossa irmã Ironita lá de Viamão, Deus abençoe a irmã Ironita, irmã Dete de Sapucaí do Sul, Deus abençoe também a nossa irmã Dete, a nossa irmã Michele Machado, né, também ali da cidade de Canoas, neta da nossa irmã Vargas aqui, né, também nosso irmão Daniel Borges, também esposa da irmã Tainã, ali também de Sapiranga, também conosco aqui, nosso irmão João Luiz, ali da cidade de Canoas, irmão de Edgar, nossa irmã Maria Geira, irmã Geroni, né? Deus abençoe. E aqui de Araranguá, de Torres, a irmã mora um pouquinho aqui, um pouquinho lá, né? Deus abençoe. A minha irmã, a família Garcia, ali de São Carlos, que estão sempre conosco também, né? Nossa irmã Dulcinéia Umbelina Ferreira Salles, Deus abençoe minha irmã. Não sei de que cidade que é a irmã Dulcinéia, mas que Deus abençoe de onde a irmã estiver nos assistindo, né? A irmã Vilma ali da cidade de Jataizinho, a irmã Célia Timbone aqui do Arroio do Silva, nosso irmão Gessé Antunes também, o irmão Gessé também, eu não sei exatamente a cidade do irmão Gessé, mas onde o senhor estiver assistindo, Deus te abençoe ricamente, né? Nossa irmã Odilca, que está sempre conosco, participando, mandando parágrafos, escritura, Deus abençoe, né? Nossa irmã Elaine, ali junto com o irmão Belmiro, da cidade de Alvorada, o irmão Antônio Tarabas, ancião aqui da Tabernáculo, né, também assistindo com a sua esposa, a irmã Fátima, a nossa irmã Lu Santos, ali da cidade de Herveiras, próximo a Vera Cruz,
Também aqui nosso irmão André Brito, da cidade de Sapucaí do Sul. Vamos ver quem mais aqui. Nosso irmão Selvio aqui também, da cidade de... Nosso irmão Selvio mora em Cachoeirinho, mora em Canoas. Deus abençoe o irmão Selvio também, participando aqui conosco. A nossa irmã Vera também de Santa Rita. Amém, Jesus. A irmã Madalena também. A irmã Madalena é irmã do nosso irmão Belmiro, né? Esposo do irmão Bira. Deus abençoe ricamente. E eu creio que esses são os irmãos que participaram conosco aqui no nosso YouTube. Também aqui no nosso Facebook também participou conosco a nossa irmã Miriam, esposa do nosso irmão Davi, né? Nosso irmão Antônio de Jesus, né? Nosso querido irmão Toninho, congrega conosco, mora aqui na cidade de Criciúma. A irmã Marli Alves Terra. Eu creio que a irmã Marli Alves Terra é lá da cidade de Marcelino Ramos. Né? A irmã Josi também, lá de Marcelino Ramos, Deus abençoe a irmã Josi. E também lá o seu esposo, Mombili, né? E a irmã Roseli Gomes, aqui da cidade de Santa Rita. Deus abençoe ricamente a todos os irmãos que estiveram conosco. Senhor Jesus, obrigado por essa noite abençoada, pela tua palavra manifestada. Eu posso falar da minha boca aos ouvidos, mas o Senhor é que leva do ouvido ao coração. Eu te peço que o entendimento dos teus filhos, das tuas filhas, seja aberto, eles possam compreender tudo que foi falado aqui nessa noite. Esta é a minha oração e meu agradecimento, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Shalom na alma de todos, né?